Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai continuar o nosso estudo sobre funcionais e a mecânica da partícula. E eu quero fazer dois exemplos simples de aplicação do que a gente viu na última videoaula, né? A gente viu na última videoaula as condições que acontecem, né? As condições que eu preciso que o meu funcional ou a minha lagrangiana obedeça para que o funcional seja um valor estacionário, né? Para que ele seja um extremo. E com isso eu obtenho as equações de Euler-Lagrange. Nós vimos que a equação de Euler-Lagrange ela pode ser escrita de diversas formas. Ela pode ser escrita em termos das variáveis, enfim, ela é escrita em termos das suas variáveis dependentes, né? Em termos das posições x-mi ou em termos das velocidades, né? Em termos das posições e velocidades, que é a forma mais comum que a gente vê por aí das equações de Euler-Lagrange. Mas, claro, a gente pode usar outras variáveis para expressar essa mesma equação. Ela pode ser expressa em termos dos momentos canônicos e da Hamiltoniana também. Tá? Cada uma dessas expressões, dessas representações da equação de Euler-Lagrange tem a sua utilidade dependendo da aplicação. Tá? Mas eu quero fazer agora dois exemplos simples, mas que são bastante ilustrativos para que a gente veja como essas coisas funcionam. O primeiro exemplo é um exemplo no cálculo das variações, é um problema geométrico, e eu quero encontrar qual é a trajetória que a luz realiza num meio uniforme, tá? Num meio com índice de refração uniforme, tá? Usando o princípio de Fermat. Então, primeiro a gente tem que construir aquela integral definida que representa o tempo que a luz leva para se deslocar entre dois pontos, e eu quero saber qual é a trajetória que vai tornar esse tempo mínimo, né? Então a gente já viu esse exemplo, na verdade, né? A gente já começou a fazer ele quando a gente iniciou essa discussão sobre funcionais e ação e construção da ação como algo que pode ser utilizado para resolver problemas geométricos. Tá? E esse exemplo vai nesse sentido, né? Vai ao encontro dessa discussão. Então, o exemplo 1 é a propagação da luz em um meio uniforme. Em um meio uniforme. Então, quando a gente diz que o meio é uniforme, significa que o índice de refração desse meio, o eta, que pode depender de xy, né? Esse movimento no plano do raio de luz, na verdade, ele vai ser uma constante, já que o meio é uniforme. Então, eu vou chamar isso aqui de um eta, que é igual a constante. Então, é um valor constante qualquer. Tá? Então, não varia com x e y. Tá? Nós já tínhamos calculado quanto vale o ΔT, né? O intervalo de tempo entre dois pontos na trajetória do raio de luz. E ele é eta sobre c, eu posso tirar o eta agora da integral, já que ele é uma constante. É c a velocidade da luz no vácuo. Essa integral desde A até B de 1 mais y' ao quadrado na 1 meio integrado em... aqui é integral em dx, né? Deixa eu voltar aqui. Dx. Tá? Porque eu estou usando y como sendo uma função de x. Tá? Então, essa é a ação a ser minimizada, né, pelo princípio de Fermat. A equação de Euler-Lagrange, que é essa condição que me garante o mínimo, é dada da seguinte maneira. Né? Então, a equação de Euler-Lagrange vai ser del a minha variável dependente é y, então é del y menos a derivada em relação à minha variável independente, no caso não é o tempo, apesar de ter posto aqui, minha variável independente é x, tá? E aqui eu tenho del y ponto, tá? A derivada da Lagrangiana em relação à derivada da minha variável dependente, tá? E isso aqui é igual a zero. Tá? Esse L é o integrando que aparece aqui na ação, tá? É o integrando desse meu ΔT. Tá? Eu estou abusando da linguagem chamando de Lagrangiana, mas
para não ficar, enfim, sempre se referindo ao integrando do ΔT. Então, sempre o integrando da ação que eu estou, do funcional que eu estou considerando, eu vou chamar de lagrangiana. Tá? Então, nesse caso, a lagrangiana é 1 mais y' ao quadrado ao meio, tá? Lembrando que y' é dy dx. Tá? Agora tem que calcular essas derivadas que compõem essa equação, tá? Para montar ela. Então, nesse caso, eu já posso ver que del y vai ser igual a zero, já que a lagrangiana ela não depende explicitamente de y. Tá? Depois, o que eu tenho? Eu tenho d dx. O que eu tenho? A outra derivada é del y. Aqui eu botei ponto, né, pessoal? Na verdade, eu estou, de novo, abusando da minha notação, né? Aqui, na verdade, é y', né? Tá? Eu vou deixar bem posto. Então, del y'. Eu tenho que calcular essa derivada. Vai ficar 1 meio de 1 mais y' ao quadrado menos 1 meio vezes a derivada do argumento dessa função, que vai dar 2y'. Tá? Então, essa derivada vai ser igual a, cancelo 2, fica y' sobre 1 mais y' ao quadrado elevado ao meio. Tá? Então, esse resultado aqui se refere a del y'. Agora eu substituo tudo na equação de Euler-Lagrange, tá? E aí eu obtenho o seguinte. Então, d dx del y' vai ser igual a zero, ou seja, o del y', ele é uma constante, né? Del y' é igual a constante. Tá? Então, isso implica que y', tá? Esse termo que está aqui em cima, deixa eu copiar ele. Copiar. Tá? Isso aqui é igual a uma constante que eu vou definir como sendo A. Tá? Uma constante A. Muito bem, agora eu vou trabalhar com essa equação, né? É essa equação, y' sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado, que vai me definir quem é y, que vai me definir qual é a trajetória. Tá? Então, para ajustar essa equação, enfim, para isolar quem é y', a gente pode elevar ao quadrado os dois membros dessa equação. Então, vai ficar y' ao quadrado é igual a 1 mais y' ao quadrado vezes a ao quadrado. Tá? Aí agora eu posso isolar y', então vai y' ao quadrado, vai ficar y' ao quadrado vezes 1 menos y' ao quadrado, menos a ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a ao quadrado. Tá? Portanto, y' ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 1 menos a ao quadrado, que no fim das contas também é uma constante, né? Já que é uma constante, então a ao quadrado sobre 1 menos a ao quadrado também é uma constante, e eu vou chamar ela de c quadrado. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho y' igual a c, ou seja, a derivada de y igual a x é igual a uma constante. Então, eu tenho a derivada de uma função que dá uma constante. Então, essa função só pode ser uma função linear, só pode ser uma função, a equação de uma reta. Tá? Então, isso aqui fica igual a x mais c. Então, se o meio é linear, a luz vai percorrer uma reta como sendo aquela que minimiza o tempo. No caso em que o índice de refração não for linear, não for uma constante, tá? Ou seja, ele for uma função das coordenadas, você vai ter outro tipo de trajetória. Tá? Outro exemplo simples que eu quero tratar é o oscilador harmônico. Tá? O exemplo 2, vou colocar aqui. Exemplo 2 é o oscilador harmônico. Tá? Então, o oscilador harmônico simples pode ser o nosso conhecido
sistema massa-mola, tá? Mas pode ser também uma molécula oscilando, né? Pode ser um átomo oscilando em torno de um nucleon, tá? Pode ser um sistema de matéria condensada, tá? Podem ser diversos sistemas, né? Pode ser o movimento da Terra em torno do Sol, por exemplo. Tá? Pode ser aproximado como um sistema harmônico, um sistema periódico. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente utilizar e estudar esse tipo de sistema, porque ele é realmente você encontra muitos exemplos de aplicação, né? Você encontra muitos fenômenos físicos que podem ser descritos como um oscilador harmônico. Tá? Esse aqui é o oscilador harmônico simples, é uma oscilação em uma dimensão, em torno de um ponto de equilíbrio. Tá? A lagrangiana, nesse caso, bom, a gente está na mecânica, a lagrangiana é energia cinética menos energia potencial. Nesse caso, a energia cinética é 1 meio da massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado, x ponto ao quadrado, x porque a gente só tem oscilação no eixo x, tá? Em torno da posição de equilíbrio que está no eixo x. Menos 1 meio da massa vezes frequência ao quadrado, x quadrado, tá? Que é a energia cinética, a energia potencial desse sistema. A ômega ao quadrado, né? Ômega ômega é a frequência natural de oscilação dada em termos dos parâmetros do sistema. Tá? Aqui é o K, aqui é o M, mas poderia ser outras coisas. Tá? Poderia ser outras constantes que definem o sistema. Tá? Então, por isso que a gente deixa em termos da oscilação natural do sistema, para não ficar carregando esse K, para não ficar carregando tanto esse M. Enfim, o M aparece, mas só para deixar a coisa um pouquinho mais geral. Tá? Então, a gente tem a lagrangiana. Essa aqui é a lagrangiana do sistema. O momento canônico, tá? O momento canônico vai ter só uma variável. Tá? O movimento só se dá em x. Então, na verdade, o meu P, vamos colocar aqui a definição, né? O Pmi, esse del L, del x ponto mi, né? Ele só tem uma componente. Tá? Ele só tem a componente P ou Px. Tá? Vai ser del L, del x ponto. Tá? Nesse caso, vai ser igual a m x ponto. Tá? Você faz a derivada aqui, você vai entrar a derivada desse termo, só ele depende de x ponto. Esse termo não depende de x ponto, então isso aqui vai ficar m vezes x ponto. Tá? Esse é o momento canônico, né? O momento conjugado. Tá? Agora a gente pode calcular a hamiltoniana, né? A hamiltoniana, h é uma função da posição e do momento canônico. Isso aqui é... Bom, aqui eu vou ter, na verdade, uma soma, né? Eu tenho uma soma desde mi igual a 1 até 3 em geral, se eu tenho em 3 dimensões. E aqui eu tenho Pmi, x.mi, menos a lagrangiana. Tá? Mas nesse caso só tem uma dimensão. Então o h vai ser igual a P vezes x ponto. Tá? Só tem uma componente. Mas se eu tivesse outras componentes, eu teria que fazer essa soma. Fazer essa soma com mais cuidado. Então, esse aqui é px ponto menos L. Tá? O P ele vale mx ponto. Né? Então, aqui em cima eu posso isolar x ponto e escrever como P sobre M, já que a hamiltoniana é dada em termos de x e P, não pode aparecer x ponto. Tá? Então, isso aqui vai ficar P ao quadrado sobre M, tá? Porque eu substituí quem é x ponto a partir dessa relação aqui em cima. Tá? Então, isso fica P quadrado sobre M menos a lagrangiana. A lagrangiana então vai ficar menos 1 meio de M vezes x ponto ao quadrado, que é a energia cinética. Mas eu sei que x ponto é P sobre M. Então, isso aqui vai ficar P quadrado sobre M quadrado. Tá? Aí vem o menos, já tem o menos da energia cinética, então vai ficar mais 1 meio de M ômega quadrado
x quadrado. Tá? Então, o que cancela aqui? Cancela esse m aqui. Se eu somar esses dois, vai ficar p quadrado sobre 2m, né? E aí, por fim, a hamiltoniana do sistema, que é uma função de x e p, tá? Vai ser p quadrado sobre 2m mais 1 meio de m ômega quadrado x quadrado, tá? Que é justamente a energia total do sistema. Tá? Então, a hamiltoniana, nesse caso, é a energia total no sistema, já que eu não tenho atrito, né? Já que eu não tenho nenhum amortecimento, tá? E ela, então, nesse caso, é igual à energia total do sistema. Tá. Muito bem. Esses são os dois exemplos que eu queria tratar com vocês. Tem um outro exemplo interessante também que o livro traz, que é o movimento sob a ação de uma força central. Tá? É uma repetição desse processo, tá? De construir a lagrangiana, construir os momentos canônicos, a hamiltoniana, tá? Que são as quantidades importantes para se observar, quantidades conservadas, enfim, tudo dentro daquela linha mais curso regular de mecânica. Tá? Uma outra parte importante é discutir a equivalência entre o princípio de Hamilton e a segunda lei de Newton. Tá? A gente mais ou menos entende que essas duas coisas são equivalentes, né? Vamos só colocar aqui um título, mas eu não vou fazer a conta completa. A conta completa está nas notas de aula, mas é uma coisa que a gente tem que olhar. Então, equivalência entre o princípio de Hamilton e a segunda lei de Newton. Tá? São as duas descrições, né? Eu tenho a descrição do ponto de vista da mecânica newtoniana, que é a partir da segunda lei de Newton, e a descrição em termos do princípio de Hamilton, né? Que usa a lagrangiana, que usa a ação, que usa o mínimo da ação. Tá? Então, se eu tenho um sistema simples de uma partícula tem um movimento unidimensional, por exemplo, e está sob a ação de um potencial, o princípio de Hamilton diz que a integral desde A até B, onde A e B são dois pontos, dois instantes de tempo, tá? Que a integral definida de A até B de 1 meio de mx ponto ao quadrado menos u, que pode depender do tempo e da posição, isso aqui tem que ser um mínimo. Tá? E a condição para que isso seja um mínimo são as equações de Euler-Lagrange. Então, aplicando essa receita, como a gente já fez na videoaula passada, eu obtenho que a taxa de variação do integrando, que é a lagrangiana, em relação a xmi, que é uma das que são as variáveis dependentes, isso aqui é igual à taxa de variação do momento no tempo, né? A taxa de variação da quantidade de movimento. Tá? Isso aqui, isso vai ser igual à segunda lei de Newton, né? Se você olhar direitinho aqui para quem é o L, né? Se eu tomar a derivada de L em relação a xmi, só vai entrar a energia potencial, né? Então, de fato, essa derivada, del L del xmi, é menos del U del x. Tá? Deixando bem explícito para esse tipo de para esse tipo de sistema, tá? Unidimensional simples para essa discussão. Então, del L del xmi, no fim das contas, é menos del U del x. Tá? O P ponto, né? O P ponto vai ser a derivada do momento, mas se eu olhar para o momento em uma dimensão, vai ser mx ponto. Se eu olhar para P ponto, isso aqui vai ser mx2 pontos. Então, no final das contas, aqui vai aparecer massa vezes x2 pontos, que é a aceleração. Então, aqui, pessoal, eu já obtenho a segunda lei de Newton. Tá? Então, sim, as equações de Euler-Lagrange são completamente correspondentes, são completamente equivalentes à segunda lei de Newton. Enfim, eu tenho essa equivalência entre essas duas descrições muito claramente.
Vocês veem aqui que eu estou fazendo para um caso simples, em uma dimensão, um movimento no espaço plano, eu não estou levando em conta toda a generalidade que uma equivalência dessas merece, que uma análise dessas merece. Então, a gente precisa fazer uma análise mais rigorosa. Tá? Então, tem que levar em conta que a minha lagrangiana ela pode depender de coordenadas generalizadas, né? Não simplesmente de coordenadas cartesianas, como esse x. Tá? Vai depender de um certo conjunto de coordenadas que eu não sei qual é. Tá? Então, eu tenho que, de alguma forma, conseguir expressar essa equivalência para qualquer sistema de coordenadas. Tá? E é isso que é feito nas notas de aula. Tá? Eu não vou reproduzir aqui, são contas que estão descritas nas notas de aula, estão bem detalhadas, eu imagino. Tá? Então, é uma conta, é uma álgebra que a gente faz e consegue mostrar com toda a sua generalidade essa equivalência. Tá? Mas fica claro nesse exemplo simples, um caso simples, que essa equivalência existe e tem que ocorrer. Né? Eu não posso ter dois formalismos que não se conversam. Né? Eu tenho que ter dois formalismos que de alguma forma são equivalentes, que eles conseguem conversar e eu consigo, de certa forma, usar os dois em pé de igualdade, dependendo da situação que eu esteja interessado. Tá? E aí eu fico por aqui, né? Nessa videoaula, que foi mais algo para aplicações, para explicar alguns detalhes das contas, tá? Do que propriamente a gente discutir outros temas da matéria, né? Que agora a gente poderia passar já para a parte de definição formal de invariância, né? A gente vai para uma definição em termos da invariância da ação da teoria. Né? Então, a gente vai olhar agora para as condições que levam a ação ser um invariante. Né? O que é falar que a ação é invariante? É invariante em relação ao quê? Então, na próxima videoaula, a gente vai tratar disso, né? Definir claramente o que é uma transformação infinitesimal, de que forma eu posso olhar para exemplos simples como a rotação no plano ou a transformação de Lorentz e identificar ali uma transformação e construir essa transformação e impor na minha ação essa transformação e ver quais são as condições para que essa ação seja invariante por uma dada transformação. Tá? É basicamente esse o algoritmo que a gente vai usar. A gente vai definir uma transformação e vai olhar para a ação e estudar se ela é ou não invariante perante aquela transformação. Tá? É basicamente isso que a gente vai fazer no que segue na próxima videoaula, né? Seguindo na próxima videoaula. Tá? Então, vou ficar por aqui e até mais.